como tema, né, multiplique as boas novas, porque eu acho que é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós não venhamos a ser, como se diz assim, né, egoístas, né, em relação a não querer apoiar ou não querer ajudar as outras pessoas ou não querer multiplicar aquilo que nós temos recebido por Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente não pode ficar preso somente em nós, mas a gente tem que, de uma certa forma, multiplicar isso. Assim como existem vários exemplos aí de personagens bíblicos aí do que a Bíblia nos ensina, de pessoas que multiplicaram mesmo, que falaram do Evangelho. A gente vê os próprios apóstolos, o quanto eles até mesmo sofreram para falar de Jesus, para declarar a palavra, para falar que Jesus estava por vir, que Jesus já tinha vindo. Então, assim, a gente vê que, de uma certa forma, não é fácil a gente falar de Deus para as outras pessoas, ou mesmo falar essas boas novas para as outras pessoas, mas eu creio que essa é a vontade que Deus tem para nós. Então eu peguei um texto base aqui, que o apóstolo Paulo ele ministrou ali, pode-se dizer assim, né? Ele enviou uma carta ali aos Romanos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, quiser estar acompanhando, abra lá na carta aos Romanos, capítulo de número 1. É uma epístola ali, uma carta escrita ali pelo apóstolo Paulo, né? Provavelmente ali numa época onde ele já estava bastante experiente em relação a evangelizar, em relação a trazer o ensinamento, em relação até mesmo a abrir igrejas, porque o apóstolo Paulo ele tinha essa visão deles. Ele passava pelas cidades e ali ele edificava igrejas, ele abria igreja, ele preparava líderes ali, ele trazia instruções de Deus ali sobre a vida das pessoas. E nesse momento o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aí à igreja lá em Roma, né, aos Romanos, ele já tinha praticamente já estava ali na sua terceira viagem missionária, e ele começou a trazer ali alguns ensinamentos. Então nessa manhã eu queria falar só 2 versículos que eu achei bastante interessante em relação a essa epístola, que está lá em Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17. São 2 versículos aí, e eu queria estar lendo para vocês aí, amém? Então Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim, olha: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então você vê, né? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e essa carta, todas as epístolas, na verdade, ela tem um motivo, né? Tem um tema central, pode-se dizer assim. E essa carta que o apóstolo Paulo escreveu ali a Roma, ela tinha um motivo específico. Ela falava ali sobre justiça de Deus, ela falava também sobre fé, ela falava sobre santificação, e ela falava sobre a graça de Deus, sobre a lei de Deus. Então, assim, são instruções que, para os dias atuais, para nós, são instruções bem importantes, algo que a gente deve trazer para a nossa vida, né? Então eu até aconselho quem ainda não leu essa epístola aí, que possa ler, para que você possa entender um pouquinho qual é a vontade de Deus para a igreja em si, porque essa carta ela era direcionada a uma igreja local que existia lá em Roma. Alguns historiadores declaram que até mesmo essa igreja não foi o apóstolo Paulo em si que edificou essa igreja, mas foram pessoas que ouviram ali o apóstolo Paulo, ou pessoas que ouviram sobre Deus, foram lá e edificaram ali aquele local, e o apóstolo Paulo traz essas instruções aí. Então é isso que a gente vai aprender um pouco, né? O apóstolo Paulo, é interessante que ele ensina que nós devemos anunciar essas boas novas, né? Que seria o que? As boas notícias do reino de Deus, né? Da salvação que vinha através de quem? De Jesus Cristo. Então a salvação ela só vem através de Jesus Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? Então ele ensina isso, essas boas novas, através do que? Do Evangelho, que o Evangelho é justamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Então é isso que a gente olha para essa carta e fala, nossa, mas foi escrita há muitos anos ali,
e de repente ela justamente é o mesmo que a gente pode viver nos dias atuais aí em 2021. Sim, é a mesma orientação que ele deu lá, né, para aquele povo naquela época, é a mesma orientação que ele tem para nós também. E a gente tem que realmente colocar em prática isso, né? Trazer anunciar esse evangelho, anunciar essas boas novas. No primeiro versículo nós lemos aqui, versículo 16, já diz, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então olha só, né? A primeira coisa que o apóstolo Paulo declara aqui nesse versículo, que ele não tem vergonha de anunciar o evangelho, né? O que é o evangelho? Como eu já falei, né? É um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é chamado ali o evangelho. Até mesmo a Bíblia, o Novo Testamento, os primeiros livros ali do Novo Testamento são chamados também evangelhos, né? Que os 4 evangelhos, né? Se diz assim, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O evangelho, eles são ditos dessa forma, por quê? Porque eles falam ali da própria vida de Jesus, da doutrina, né, da salvação, da ressurreição, ou seja, é um conjunto, né, de ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, os 4 primeiros livros, justamente o evangelho fala sobre isso. Mas o que me chama a atenção em relação a esse versículo é quando o apóstolo Paulo fala que ele não tem vergonha, irmãos. Ele não tem vergonha de anunciar a Jesus Cristo. Imagina só a época que eles viviam ali, irmãos. Não é uma época que a gente vive hoje. Hoje a gente tem a total liberdade de falar de Deus para as pessoas, de declarar a palavra de Deus. Hoje a gente tem uma liberdade muito grande que não existia ali naquela época. E você vê que naquela época o apóstolo Paulo já não tinha vergonha de declarar a palavra, de declarar o evangelho. Então, você vê, será que atualmente a gente não está tendo vergonha de falar de Jesus para as outras pessoas? Né? Então, esse sentimento, irmãos, de vergonha, é um sentimento que não pode fazer parte da nossa vida. Às vezes a pessoa fica, se restringe a de repente falar alguma palavra ou declarar alguma palavra para alguém porque ela tem vergonha mesmo. Ela fica meio tímida, mas eu vou falar de algo. Irmãos, a gente não está falando de algo nosso, a gente está falando de algo de Deus, a gente está falando da palavra de Deus. Então, o sentimento de vergonha para nós que somos considerados cristãos, pessoas que estão ligadas em Deus aí, é um sentimento que eu vejo assim, que demonstra até para o próprio Deus que falta uma certa confiança verdadeira nele, que falta um pouquinho de confiança, porque se a gente confia em Deus de verdade, a gente não vai ter vergonha de falar, né? A gente não vai ter vergonha de declarar, de anunciar, de falar da salvação, de querer até mesmo ajudar as outras pessoas. Então é um sentimento que não pode fazer parte da nossa vida. Inclusive tem um versículo na Bíblia, lá em Lucas capítulo 9, versículo 26, que fala sobre a vergonha. Eu vou até ler para vocês aqui, olha, que diz assim, olha: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Olha só, então a partir do momento que a gente sente essa vergonha de querer falar de Deus para as outras pessoas, de anunciar essas boas novas, né, como a gente está falando, a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo ele vai também se envergonhar de nós, pode-se dizer, né? A gente também vai, ele não vai reconhecer a gente quando vier na sua glória e tal. Quer dizer, a gente pode dizer que a gente pode até perder a condição de receber a salvação, né? Como diz, ele aqui, ele fala, olha, uma das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhar o Filho do Homem, quando vier da sua glória. Então, assim, é muito importante, irmãos, a gente não ter esse sentimento, mas que a gente possa, ter uma determinação no nosso coração, pedir uma coragem para Deus, para a gente tá declarando mesmo, o início do ano. Eu acho que para nós aí, que a gente está edificando uma casa para o Senhor, está edificando aí a igreja, para Deus, que a gente possa realmente ter atitudes aí,
que possa tirar toda a timidez, toda a vergonha, todo o receio, todo o medo e declarar aquilo que agrada a Deus, né? E no próprio versículo 16, o apóstolo Paulo ainda vai acrescentando, né? Onde ele diz ali, olha, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É o que ele declarou aqui. O Evangelho é o poder de Deus para trazer a salvação. Então, quantas pessoas, irmãos, a gente vê aí fora e de repente a gente olha para as pessoas, e eu coloquei esse louvor no início falando um pouquinho sobre o amor, porque a gente sabe que Deus nos amou de uma forma incondicional, entregando ali o seu único filho por nós e tudo mais, mas esse amor também tem que fazer parte da nossa vida em relação a querer amar as outras pessoas. Imagina só, irmãos, a gente olha para uma pessoa de repente que está ao nosso lado, às vezes um colega, uma pessoa que a gente tem um certo sentimento, tem um certo carinho, e de repente uma pessoa que não é convertida, irmãos, a Bíblia diz que quando a gente não entrega a nossa vida para Jesus, a gente não vai para o céu, a gente vai para o inferno. Então olha só, irmãos, o poder de Deus para a salvação é os ensinamentos de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a entrega a Jesus Cristo. Então a gente tem que ter essa consciência. Por isso que é importante a gente falar mesmo, irmãos, para a gente não, se a gente ama de verdade a pessoa que está ao nosso lado, o conhecido que seja, a gente tem que querer que essa pessoa encontre Jesus para que ele possa ter o direito da salvação também. Então isso é importante, a gente não perder as oportunidades, porque Deus prepara, irmãos, Deus prepara oportunidades, né? Ainda mais nessa época a gente está vivendo aí, onde às vezes as famílias, né, de repente estão um pouquinho mais unidas, as pessoas mais íntimas, né, elas conversam um pouquinho mais. Então assim, é momento de falar, de ajudar, de apoiar, de mostrar o caminho. Nós temos que mostrar o caminho, né? A Bíblia nos mostra que a salvação ela só vem através de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Não existe uma outra forma, só através de Jesus, né? Deus quer que venhamos a multiplicar esse poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então, essa é a vontade de Deus mesmo, que a gente venha trazer essa multiplicação, que a gente não fique só para nós, né? Não sejamos egoístas de querer só nós sermos salvos. Não, só eu vou ser salvo, pronto, eu não tô nem aí com as pessoas, porque a salvação é individual. Então, tem pessoas que pensam assim, né? Então elas não se preocupam com as outras pessoas, mas que nessa manhã você possa ter essa preocupação no seu coração de querer ajudar e apoiar as outras pessoas para que elas possam ter esse direito à salvação também, né? Se eu até mesmo perguntar para vocês aí, né, quem teve a sua vida mudada quando conheceu a Jesus? Eu mudei, irmão, eu mudei muito a minha vida, meus comportamentos, minha forma de falar, minhas atitudes, meu modo de ver, né, minha visão em relação a ver não só as coisas de Deus, né, mas também a vida em geral, a vida secular e tudo mais. Então assim, a minha vida mudou muito, e eu creio que muitos que estão ouvindo aí também mudou, né? Muitas coisas mudaram aí, né? Por quê? Porque o poder de Deus entrou na vida da pessoa. Então o poder de Deus, quando entrou na minha vida, trouxe essa mudança, essa transformação. Então não somos nós, irmãos, que mudamos as pessoas, não somos nós, né? A gente não tem esse poder de mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o próprio Deus, é Jesus, é o próprio Espírito Santo que entra na vida da pessoa e traz essa mudança. Só que esse papel de mostrar, de convidar, ou mesmo de abrir, né, nem que seja uma pequena parte de abrir os olhos aí das pessoas, é nosso, irmãos. É um papel que Deus deixou para nós, né? Em outras passagens diz que os anjos, eles quiseram vir à terra para anunciar o Evangelho, e Deus não deixou. Ele não deixou, ele falou, não, esse papel de anunciar o Evangelho vai ser um papel para a humanidade, para os homens fazerem isso. Então é uma responsabilidade que Deus colocou para nós, e essa responsabilidade nós temos que colocar em prática, e não deixar que isso seja somente algo ali que a gente saiba e de repente não coloque em prática, né? Então nós temos, né, que desejar, né, esse poder de Deus, né, que entre, né, na vida das pessoas, nas famílias, nas casas, porque o propósito, né, qual é o propósito, né, quando a gente fala que nós somos
uma igreja, né, que se chama Família em Cristo, né? Então qual é o propósito disso? Nós trazemos essa multiplicação de famílias para Cristo. Essa é o propósito que eu creio que Deus colocou como chamado, como igreja, na vida de cada um de nós. Nós temos que multiplicar essas famílias para Cristo, não é para nós, né? Nós não convencemos de repente as pessoas, ou não falamos de Deus para as pessoas serem legais com a gente e gostarem de nós, não. Mas nós fazemos isso para quê? Para que a pessoa possa ter esse direito à salvação, né? Então Deus ele usou, né, algumas pessoas, né, para falar de Jesus para nós, né? Deus usou, pode ter certeza, cada um que está assistindo aí e que, né, já está firmado em Deus. Por que a gente teve essa oportunidade? Porque alguém, né, foi usado por Deus, alguém deu essa liberdade de ser usado por Deus para ir lá e falar de Deus para você, assim como aconteceu comigo também. Então esse é o momento de a gente fazer a mesma coisa para as outras pessoas, né? É um momento de nós também distribuirmos isso. Esse mesmo versículo, esse versículo 16 também, ele diz ali, né, um pouquinho mais para frente, onde fala ali, olha, primeiro, né, do judeu e também do grego. É interessante quando o apóstolo Paulo ele declara ali, né, o primeiro do judeu. Por que ele falou que ele traz essas boas novas, né, traz o evangelho, que é o poder de Deus, só que primeiro ele traz ali para os judeus e depois também para os gregos, né? Por que o apóstolo Paulo falou isso? Quando ele diz primeiro do judeu, era porque naquela época a prática ali do missionário, né, dos missionários, né, inclusive do apóstolo Paulo, deles irem ali em cada cidade e em cada cidade eles iam evangelizando, eles iam pregando o evangelho ali na própria sinagoga judaica, né? E depois eles iam e alcançavam ali os gregos, que pode-se chamar ali os gentios. Então o que eles faziam, né? A gente sabe que a sinagoga, os judeus, apesar deles conhecerem ali o Antigo Testamento, viverem ali debaixo da lei, considerados até mesmo pessoas que foram escolhidas por Deus ali. Então apesar deles serem dessa forma, eram pessoas ali que não acreditavam que Jesus Cristo havia, né, já vindo lá. Eles não acreditavam em Jesus Cristo ali. Então o apóstolo Paulo ele foi evangelizando, né, foi mostrando que existia essa necessidade deles crerem em Jesus Cristo, né? Então se nós entendemos essa forma que ele evangelizava, nós podemos até mesmo dizer, né, entender atualmente, nos dias atuais, que os judeus eram o quê? Eram pessoas que conheciam a Deus, né? Atualmente seriam ali aquelas pessoas que já se converteram, né, que conheceram a Jesus, mas de uma certa forma ela está o quê? Desviada do caminho do Senhor. Então atualmente a gente pode ver dessa forma, né? E os gentios, né, quando a Bíblia, né, em todo momento que a Bíblia fala em relação aos gentios, né, a palavra gentios é justamente aqueles que não são convertidos, que aqui até fala o grego, né? Os gregos eram pessoas que não eram cristãs, né? Não eram crentes ali, então eram como se não fossem convertidos. Então você vê de que forma, né, qual que é a prática, né, que nós devemos atuar, né, hoje em dia em relação a evangelizar, né? Então nós temos que fazer o quê? Multiplicar essas boas novas, né, para os desviados, ou seja, aqueles que de repente de uma certa forma saíram dos caminhos do Senhor, se converteram e por alguma dificuldade, ou de repente a gente sabe que às vezes a pessoa se decepcionou com os homens, porque acontece muito disso, né? Não que a pessoa se decepciona com Jesus, com Deus, né? Porque a gente vê que isso não acontece, né? Em muitos casos não acontece, mas os homens, né? As pessoas acabam se apegando muito a pessoas e por isso ela acaba se decepcionando e de uma certa forma ela acaba se desviando dos caminhos do Senhor, conhece a palavra, conhece o certo, conhece o correto e muitas vezes se desvia do caminho do Senhor. E a gente, como um cristão firmado em Deus, a gente tem que apoiar essas pessoas para que elas voltem, para que elas retornem à presença de Deus.
Porque em nenhum momento a Bíblia diz que uma vez salvo, para sempre salvo, irmãos. Não é isso. A Bíblia diz que nós temos que lutar para que nós venhamos a receber, né, lutar até o fim para receber a coroa da vida, para ter o direito à salvação. Então é uma luta diária, é uma luta constante. Então não é algo que bateu e ficou. Eu entreguei a minha vida para Jesus, pronto, acabou, já resolvi meu problema. Não, irmãos, nós entregamos a vida para Jesus. Se naquele momento, né, de uma certa forma, a gente for arrebatado, né, a gente morrer ali fisicamente, o que seja, né, a gente já tem o direito à salvação. Só que a gente tem que estar lutando a cada dia até que Deus nos leve. Então é uma luta constante, e é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas também. Então nós temos sim, irmãos, que evangelizar aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, e também, é lógico, aqueles que nunca conheceram Jesus, né? Hoje em dia, né, a gente vê até mesmo por causa da pandemia, muitas pessoas estão se desviando do Evangelho. Por quê? Porque estão fracas espiritualmente, não têm buscado a Deus, não tem nem assistido aí os cultos online, que a gente sabe que muitas igrejas estão com essa mesma forma de trabalho, porque é o que a gente tem atualmente, né, para não estar correndo risco aí em relação à contaminação e tudo mais. Só que tem pessoas que não assistem, não se interessam, não buscam isso. Então você vê, a pessoa vai se enfraquecendo espiritualmente. Enquanto menos a gente ouvir a palavra de Deus, irmãos, menos a gente vai receber esse poder de Deus, menos a gente vai ter essa fé no nosso coração, e a gente vai se enfraquecendo, e chega uma hora a gente está desviado. E às vezes, irmãos, a gente está desviado e a gente acha que não está, mas a gente está, irmãos. Quando a gente para de sentir a presença de Deus, quando a gente não sente mais o desejo de orar, não sente mais o desejo de até ir para a igreja, de querer ajudar na obra, irmãos, quando a gente começa a ter esse tipo de sentimento, automaticamente a gente está desviado. Quando a gente começa a olhar para a vida secular e achar que a nossa vida secular é muito mais importante do que a gente estar ligado em Deus, se a gente acha que de repente uma atitude que a gente está tomando que é uma atitude que não agrada a Deus, e a gente acha que a gente está certo, que não tem problema porque Deus perdoa e pronto, irmãos, se a gente estiver com isso no nosso coração, infelizmente a gente acaba se tornando um desviado dentro até mesmo da igreja. Então é importante a gente buscar esse fortalecimento e mostrar para as pessoas o quanto é importante elas buscarem a Deus de verdade. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, a gente vive num país que, graças a Deus, tem crescido muito o número de evangélicos, tem crescido demais, graças a Deus por isso. Então, hoje em dia, ser cristão é até uma moda, irmãos. É até uma moda, né? Vocês mesmos podem ter experiências aí de repente, você olha para uma pessoa e você começa, de repente, a falar de Deus para uma certa pessoa, e ela chega para você, não, eu também sou cristão, eu também sou crente, eu já fui em igreja tal, e de repente você fala assim, poxa, mas a pessoa está falando que é cristão, mas os comportamentos dela não mostram isso. Então, assim, por quê? Porque, entre aspas, está uma moda. É uma moda ser cristão. Então, a gente tem que querer o quê? Apoiar e ajudar as pessoas e mostrar que ser cristão não é moda, irmão. Não é grife, né? Não é uma grife que a gente tem ali estampada no peito, ali, Jesus é a minha grife. Então, agora eu vou andar, vou mostrar para todo mundo ali, mas eu não vou viver. Não é isso, irmãos. Não é algo que a gente tem que mostrar para as pessoas, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Viver o Evangelho é algo interno, não é algo externo, é algo que tem que estar dentro de nós. Então, assim, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas estão na prática do pecado, e essas pessoas que a gente tem que evangelizar também, tem que apoiar, né? Nós temos que evangelizar todas as pessoas, irmãos, todos aqueles que a gente enxerga que precisa de Deus. Não que a gente vai entrar de repente, eu vou lá numa igreja, então aquela pessoa está na igreja, eu vou arrancar ela daquela igreja para vir para a nossa igreja. Não, irmãos, não faça isso em nome de Jesus. Esse não é o propósito. O propósito é pessoas que de repente não estão mais indo em igrejas, nunca foram em igrejas, não conhecem o Evangelho, não conhecem as doutrinas de Cristo. Então, assim, essas pessoas são pessoas que a gente tem que ajudar e apoiar com a palavra de Deus, né? A Bíblia mesmo declara, que a gente tem que ser perseverante, né? Em Mateus 24:13 diz isso, né? Eu até tinha anotado aqui o versículo que fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então nós temos que perseverar aí até o final e mostrar isso, para as outras pessoas também. Amém? Versículo 17
o apóstolo Paulo ainda vai acrescentando um pouquinho mais, que ele diz assim, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, né? Então, em Deus se descobre a justiça de Deus e vai de fé em fé, né? A fé, irmãos, ela é como um degrau. A cada dia a gente tem que buscar um crescimento da nossa fé, irmãos. A fé não é algo que bate e fica, não é isso. Tá? Existem graus de fé, existe a fé natural, existem outros tipos de fé. Então, assim, a gente tem que fortalecer a nossa fé. Então, a gente só descobre isso, né, a partir do que o poder de Deus entra na nossa vida, né? Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala que a partir do momento que a gente descobre, a gente entra dentro realmente do poder de Deus, nós entendemos o que é a justiça de Deus, né? O que é a justiça de Deus, né? Que Deus ele é justo, irmãos, em tudo que ele faz, né? Em tudo que ele faz, Deus é justo. Em muitos casos, irmãos, eu já fui questionado, de repente, às vezes até vocês que estão assistindo aí, pode ser que também já foi questionado em relação até ao amor de Deus, né? Uma vez chegaram para mim e falaram, olha, mas se Deus é amor, por que ele matou tantas pessoas no Antigo Testamento? Porque você matar alguém, quer dizer, você não está demonstrando o amor, né? Então, assim, veio um questionamento, né, em relação a isso, né? A pessoa chegou para mim e falou, então por isso que eu não acredito de verdade não, que Deus é amor. Eu acho que Deus ele é, sabe, ele é muito mal, ele é muito ruim. Irmãos, mas acima do próprio amor de Deus existe o que nós lemos aqui, que é a justiça de Deus. Ou seja, Deus ele é justo. Ele é justo a sua palavra, ele é fiel à sua palavra. Então, assim, em muitos casos que a Bíblia diz que ele destruiu até cidades inteiras, ali no caso de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu ali a cidade toda, irmãos. Você olha, poxa, mas Deus é tão ruim que ele destruiu tudo que tinha lá. Deus destruiu, por quê? Por que ele fez isso? Porque naquela cidade, se você analisar o histórico daquela cidade, você vai ver que era uma cidade onde as pessoas eram todas corrompidas. Até mesmo na época de Noé, irmãos. Na época de Noé, né? Mas Deus foi ruim porque ele fez a água encher a terra, né, encher de água e matou todo mundo ali. Então Deus não é amor. Deus é justiça, irmãos. Ele é justiça. E naquela época era uma época onde as pessoas não tinham justos ali, não tinham pessoas ali firmadas em Deus ali, e Deus ele não tinha o que fazer, eram pessoas que não estavam ligadas a ele. Então, infelizmente, Deus teve que trazer essa destruição. Então, assim, Deus ele é justo, irmãos, ele é justo a sua palavra, ele é certo, ele é correto, ele não tem como infringir aquilo que ele determinou. Deus ele não é muitas vezes como nós brasileiros, né, que às vezes quer dar um jeitinho, quer dar uma escapadinha, quer entrar pelo cantinho. Não, irmãos, Deus ele é certo, ele é justo, ele é fiel àquilo que ele determina, né? Então, quando o poder de Deus ele entra na vida das pessoas, nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que aconteceu isso com vocês, como também aconteceu na minha vida, né? A partir do momento que Deus entrou na minha vida, ele abriu os meus olhos espirituais, né? Abriu meus olhos para as coisas espirituais em relação a isso. Porque antes da gente se converter, a gente só pensa no natural, a gente só pensa naquilo que a gente consegue apalpar fisicamente, e a gente esquece que atrás, né, pode-se dizer assim, ou acima mesmo da parte física, existe uma realidade espiritual, irmão. E essa realidade que muitas vezes a gente não dá conta dessa realidade, e às vezes a gente acaba sofrendo, porque a gente toma atitudes e a gente esquece da realidade espiritual, e isso traz uma opressão sobre nós. Então é importante a gente declarar esse evangelho para que as pessoas tenham os seus olhos abertos em relação às coisas espirituais, né? Então, quando o poder de Deus entra, né, na vida das pessoas, ela descobre qual é a vontade de Deus para a vida dela, né? Ou seja, ela recebe uma porção de fé, e a cada dia que ela vai buscando, vai crescendo, vai se fortalecendo, ela vai recebendo mais dessa porção, né? Aos poucos Deus vai colocando, vai lançando essa porção, e nós temos que mostrar, né, para as pessoas que ela pode ter essa porção, né? E essa porção vem através do Evangelho, né? Vem através do poder de Deus. É algo simples, mas muitas vezes é complicado para algumas pessoas, mas não tem muito segredo, né? A gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai buscando cada vez mais, e a nossa fé vai sendo fortalecida. No mesmo
diz assim, né, como está escrito, né, mas o justo viverá pela fé. Quem são os justos, né, que o apóstolo está falando aqui? O justo é justamente aquele que já está firmado em Deus, né? É o convertido de verdade, aquele que acredita em Deus de verdade, né? Acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo. Então, são aqueles que estão firmados em Deus, né? Então, nós como justos, nós temos que viver pela fé, né? Nós não seguimos, de repente, é lógico que a gente vive num país ou está no mundo aqui, a gente tem que seguir as normas e as leis que são ditas, né, em relação à própria autoridade aí, né, presidente e governo e tudo mais. A gente tem que cumprir, sim, isso a gente tem que fazer. Só que acima disso existem as leis de Deus. Então a gente, como justo, né, a gente tem que cumprir aquilo que é a vontade de Deus, né? A lei de Deus. E a gente tem que fazer isso o quê? Pela fé, né? Então, os justos, né, tem que viver pela fé, né? E a salvação também vem pela fé, né? Ninguém consegue enxergar fisicamente a salvação, irmãos, mas nós acreditamos, porque a fé é isso, né? Você não enxergar, mas você acreditar. Então, nós acreditamos, né? A verdade, né? Essa verdade do Evangelho, né? De ter fé e tudo mais, né, isso que é multiplicar as boas novas, né? É você declarar isso para as pessoas, né? Que a pessoa precisa ter essa fé, que ela tem que viver pela fé, ela tem que acreditar pela fé, né? A salvação, irmãos, é algo que nós não pagamos, não é verdade? Né? Ninguém chega assim e fala assim, olha, eu vou comprar minha salvação. Não existe isso, irmãos. A gente não paga pela salvação. A salvação é totalmente de graça. E a Bíblia fala que é até pela graça de Deus, né? Que é um favor imerecido, né? Nós não merecemos a salvação, né? Pelo fato de sermos extremos pecadores, pode-se dizer assim, mas pela misericórdia de Deus nós temos o direito. E como direito, né? Nós podemos entregar a nossa vida para Deus de verdade e receber aí essa condição da salvação. Então, isso é o que? É crer pela fé, né? Nós temos que crer, né? Nós temos que acreditar, nós temos que mesmo que a gente não enxergue, mas a gente tenha fé, né? É algo, né, de repente muito simples, mas ao mesmo tempo complicado, né? Então que nesse início de ano, irmãos, nós venhamos a ter esse coração disposto, né? Disposto a querer realmente ajudar as pessoas, irmãos, disposto a querer multiplicar as boas novas, né? Às vezes, irmãos, a gente quer ajudar as pessoas somente de repente dando uma ajuda financeira, ou às vezes ajudar a pessoa até com oração, né? Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade e a gente fala, não, tudo bem, eu vou orar por você, e vai lá, faz uma oração. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que fazer, mas não é simplesmente ficar nisso, porque não adianta nada a gente de repente orar por uma pessoa e falar para ela, olha, tá bom, já orei, tchau, tchau, pronto, você vai pro seu lado, eu vou pro meu lado. Não, irmãos. A gente ora pelas pessoas, a gente mostra qual é o caminho de Deus para a vida da pessoa, a gente, né, tenta o quê? Fazer com que a pessoa tenha continuidade, porque não adianta nada, irmãos, de repente até mesmo a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade financeira e a gente vai lá, ajuda financeiramente essa pessoa, e de repente a pessoa naquele momento, nossa, né, se sente feliz, alegre e tudo mais, só que vira as costas, a pessoa não tem Deus no coração, não tem os princípios de Deus, não tem a sabedoria de Deus para poder lidar até mesmo em relação com as questões financeiras, e de repente a pessoa está toda endividada de novo, com todos os problemas de novo. Então a gente tem que entender isso, né? Que existe uma continuidade, e essa continuidade parte de cada um de nós, de querer ajudar e querer ensinar e querer apoiar as pessoas. Amém? Então o mais importante é nós ajudarmos, mostrarmos para as pessoas, né, a Deus, né, mostrar a Jesus Cristo sobre a vida das pessoas. Amém? Então assim, a palavra, né, é sobre isso, né? Creio que Deus colocou no meu coração para nós falarmos sobre isso, né? Sobre essa multiplicação das boas novas, né? Que a gente coloque isso em prática, em nome de Jesus. Amém? Que vocês possam convidar aí, e a gente está tentando aí colocar até mesmo uns bannerzinhos, né, no grupo e tudo mais. Então multiplique isso, irmãos, multiplique, né? Mande aí para todos os seus contatos, né, do WhatsApp, né? Praticamente 99,99% das pessoas que têm celular, elas têm o WhatsApp. Então assim, é um meio de comunicação aí bem fácil de se usar, bem simples, e muitos utilizam. Então assim, use essas ferramentas que eu creio que Deus
preparou aí para a gente, né, poder falar de Deus, ajudar, apoiar, né, trazer uma palavra, né, pega um versículo, né, às vezes manda para as pessoas, né, pessoas que você sabe que são desviadas, que não são convertidas. Então assim, faça esse papel do verdadeiro cristão, amém? Então é isso que eu creio que Deus tem como vontade aí nas nossas vidas, amém?